Fala, torcedor que me acompanha no YouTube, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Medeiros e bora simbora falar de futebol nordestino. Bora simbora falar aqui do futebol pernambucano, falar de esporte, falar sobre o Náutico que empatou com o CSA dentro de casa. Mas antes, peço que você, torcedor do Leão, torcedor do Timbu que me acompanha, torcedor do Santa Cruz e outra equipe do Nordeste que está aqui me acompanhando, seja muito bem-vindo novamente. Peço que você já deixe seu like aí, compartilha esse vídeo e, claro, se inscreve no canal, porque tá saindo vídeo todo dia. O canal tá começando a crescer ainda mais com o apoio de vocês, e isso é bem importante para eu continuar fazendo meu trabalho e a gente continuar falando de futebol, né? Porque esse espaço não é só meu, é de vocês. Vocês podem comentar, vocês podem interagir e, claro, vocês podem deixar todas as suas opiniões aí nos comentários ou nas minhas redes sociais, tudo bem? Então bora sim, bora falar sem mais delongas das informações que a gente tem para hoje, porque o esporte antecipou a chegada do lateral Roberto Rosales. Eu falei aqui no canal, inclusive, se você não viu o vídeo, tem um vídeo aqui no canal falando que o Sport havia contratado, eu estava próximo de contratar, no caso do vídeo, o lateral direito, Roberto Rosales, lateral de 34 anos, venezuelano, né, tem baita experiência na Europa, passou pelo futebol holandês, passou pelo futebol espanhol, estava no futebol do Chipre, né, um jogador experiente, um bom lateral até, né, jogador que é da seleção venezuelana, e aí com a lesão do Filipinho, que saiu do último jogo machucado, e com a suspensão do Igor Cariús, né? Inclusive também teve a situação do Eduardo pelo lado direito. O Sport antecipou essa chegada. Essa informação dessa antecipada da chegada do Roberto foi publicada primeiramente pela Camila Alves, lá do Globo Esporte. Então, deixando aqui os créditos lá para a matéria do Globo Esporte. Aqui tem uma fonte verídica para falar para vocês essa informação. O Roberto é um lateral direito, de origem é um lateral direito. Eu acredito que ele chegue para assumir essa lateral direita, mas caso o Ederson Moreira precisar, ele também joga na lateral esquerda. Na sua carreira ele já atuou inclusive de ponta nos dois lados, já atuou também de volante, que não é tão comum para a carreira dele, mas a princípio ele é um lateral direito. Eu dei minha opinião, deixei mais detalhes sobre a contratação do Roberto Rosales no outro vídeo, que eu publiquei aqui no canal, mas a expectativa, voltando à informação, a expectativa do Sport é que o Roberto entre em campo na próxima sexta contra a Tombense, né? A expectativa é que o Sport já tenha ele. Eu acho que ele vai pegar essa vaga de titular. Se ele jogar o que sabe, ele vai ser titular sim no Sport. É um jogador que pode ajudar não apenas nessa temporada da Série B, mas caso consiga render, o Sport deve sim manter pro ano que vem. Cara, o nível do Roberto Rosales, né? E uma informação, muita gente diz, nossa, e o físico dele, né? Ele estava livre no mercado, mas o físico dele, o Sport inclusive só contratou ele porque está livre no mercado, e aí tem essa brecha, né, na janela de transferências, que um jogador, mesmo com a janela finalizada, pode ser contratado por estar livre no mercado. Aí você diz, nossa, ele estava livre no mercado, ele vem, como vem o físico dele? Pelas publicações que a gente está vendo, é um jogador que vem se preparando, um jogador que vem diariamente fazendo exercícios físicos, de onde ele tá se preparando, que isso não deve ser problema, né? Não tem coisa de peso alto, não, ele tá ali em forma, tá ali pronto para jogar. Eu acho que não vai ser tanto problema pro Sport essa situação do Roberto Rosales, ele deve chegar já pronto para jogar, no máximo estourando aí uns 3, 4 dias aí para ele entrar no condicionamento físico totalmente ideal, mas é um jogador que vem muito bem fisicamente, né? É um cara que é totalmente comprometido com a carreira, né? Um cara que na sua carreira, na sua história, né, sua trajetória aí pelo futebol europeu, falando futebol europeu porque é onde ele mais jogou, passou muitas temporadas lá. Ele sempre manteve uma regularidade. Eu falei isso também, eu disse, ó, ele manteve uma regularidade, sempre muitos jogos, sempre atuando titular, não é aquele jogador que se machuca tanto. Então isso é muito bom pro Sport, que ganha um lateral que joga nos dois lados. Então essa informação, o Roberto Rosales está chegando ao Recife para fazer os exames médicos. A qualquer momento será anunciado oficialmente pelo Sport, lateral direito, 34 anos, venezuelano, e é isso. Então, bora falar aqui um pouquinho sobre o jogo do Náutico, né? Mudando aqui, saindo aqui do tema dos rubro-negros para ir para os alvirrubros agora, que a gente tinha uma situação séria para falar do Náutico, né, cara? Empate aí contra o CSA, dentro de casa, uma vitória era importantíssima para o Timbu, que complica agora o final do campeonato, porque acaba criando uma pressão desnecessária para o Náutico, né, que poderia ter vencido o jogo simplesmente, mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como foi o jogo, depois a gente fala da situação do campeonato. Foi um jogo onde as duas equipes disputaram bastante, tanto o CSA do Marcelo Cabo, como o Náutico do Fernando Marchiori, né? Inclusive no primeiro tempo, foi mérito do goleiro do CSA não ter feito o gol, né? Não ter feito o Náutico não ter feito o gol, não ter marcado, porque o goleiro do CSA pegou muito, pegou muita bola, e isso foi bem importante para o CSA sair com empate
né, pro intervalo. Ou seja, a chance do Náutico no jogo de vencer mesmo foi no primeiro tempo. Foi onde o Náutico teve mais chances. Aí você vai me dizer, Vinícius, segundo tempo, como foi essa situação do jogo do Náutico? Né, o segundo tempo foi um jogo onde foi mais disputado que o primeiro. Foi mais disputado que o primeiro. Foi um jogo que ao longo da partida foi muita chuva, né? Caindo do meio pro fim da partida ali foi muita chuva. Então acabou pesando mais um pouco o jogo. Mas não deixou de ter uma pressão, não deixou de ser um jogo pegado, né? Muitas faltas pros dois lados. E é uma situação, cara, que foi um jogo disputado. Falando mal de geral, foi um jogo disputado. Mas aí o Náutico perdeu essa situação dentro de casa, perdeu esses pontos importantes dentro de casa. E agora vai pegar o Paysandu e o Brusque. Paysandu e o Brusque São Bernardo, né? Se não me engano, é São Bernardo, mas é o Paysandu e o Brusque aí, que são os próximos adversários do Náutico, né, na Série C. Cara, né, são dois adversários que estão lá em cima, dois adversários que também disputam essa vaga com o Náutico, né? E vai ter jogo que é fora de casa. Isso aí complica bastante. Por quê? Porque eu acho que seria mais fácil o Náutico, né? Acho que todo mundo pensa assim comigo, obviamente, vencer dentro de casa, né? Vencer esse jogo que tinha contra o CSA e ir com a pressão um pouco menor para as próximas partidas. Agora não, agora o Náutico vai ter que vencer adversários que estão lá em cima da tabela, com a pressão que a própria torcida colocou de maneira justa até, né? Inclusive o time saiu vaiado do jogo nos aflitos, né? A torcida fez a parte dela, apoiou o time, lotou os aflitos, né? Eu acho que foi um dos maiores públicos do Náutico do ano, pelas informações que a gente tem. E, cara, a equipe é uma equipe que consegue até render, consegue até atacar, porém falta uma firmeza na hora de finalizar, falta uma firmeza na hora de crescer para cima do adversário. Eu gostei da partida do Palvidiero, né? Por quê? Porque foi um jogador que tentou colocar fogo no jogo. Né? Foi um jogador que tentou chegar, tentou correr. O Ribamar, inclusive, entrou bem em questão de velocidade. Né? Não teve tantas oportunidades de colocar a bola para dentro. Né? Inclusive, eu acho que se tivesse mais tempo, ele poderia assim cravar. Mas foi os únicos jogadores que eu destaco nesse momento do Náutico. Né, o Palvidiero, porque o jogo pedia velocidade, né, e os dois são de velocidade, tanto o Ribamar como o Palvidiero. Inclusive, teve um lance, né, que o Vidiero ia sair na frente do gol e o jogador do CSA foi forçado ali a fazer aquela falta tática, né, aquela falta de ataque. Então, foi um jogo morno para as duas equipes, um jogo que o Náutico saiu com aquele clima de derrotada, aquele clima de derrota, né, que não pode acontecer quando você está buscando ali o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai seguir acompanhando aqui o nosso futebol, mas foi aí empate em 0-0, sem gols, né? Empate que foi importante para o CSA, mas muito ruim para o Náutico. Peço ao torcedor alvirrubro que me acompanha, comentem aí o que você achou da partida. E claro, o torcedor do esporte que viu eu falar aqui a informação do Roberto Rosales, possa estar comentando aí também sua opinião sobre esse jogador. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e até a próxima.